que fazer com determinados alimentos. Essas informações que eu vou passar aqui valem para as fontes de carboidrato, como, por exemplo, as batatas e até o pão e o macarrão. Essa fonte é segura, funciona bastante e vai ajudar vocês a atingirem diversos objetivos de saúde. Existem dois tipos de açúcar principais. Um deles são as fibras. O que caracteriza as fibras? É que o nosso corpo não sabe digerir as fibras, não sabe quebrar a ligação entre os açúcares que formam as fibras. E o segundo tipo se chama amido. O amido é quebrado no nosso corpo por um tipo de enzima digestiva chamado amilase. Por isso a gente consegue quebrar o amido em glicose, galactose, em açúcares. Esses açúcares são absorvidos. O que acontece é o seguinte: amidos frequentemente são mais absorvidos que o próprio açúcar. Nem todo mundo sabe, mas, por exemplo, o pão eleva muito mais a glicemia do que a sacarose, do que o açúcar de cozinha. E aí que a gente vai entrar. É possível tornar o carboidrato menos absorvível. É possível fazer com que esses carboidratos sejam menos absorvíveis. O que a gente busca? Fazer com que eles se tornem resistentes à digestão. Sendo resistentes à digestão, eles acabam funcionando como fibras. O conceito que eu quero apresentar para vocês é que existe um tipo de amido, como eu disse para vocês, fibras não são absorvidas pelo ser humano, amidos são. Mas alguns amidos são resistentes à digestão pelo ser humano. Ou seja, são amidos que não vão ser absorvidos. E há como tornar o amido de substâncias como o arroz mais resistente à digestão e por isso, menos absorvíveis. Então agora eu vou falar para vocês o conceito de vários alimentos que têm carboidratos, que é o conceito dos tipos de amido resistente. Existem 3 tipos de amido resistente. O primeiro tipo de amido resistente é um amido que seria facilmente absorvível, só que esse amido ele é circundado por fibras. Então, por exemplo, quando você come o arroz integral, quando você come a lentilha, como você come o feijão, existem fibras circundando aquele amido, isso dificulta a digestão desses amidos. Essas fibras, elas fazem o quê? Elas acabam alimentando a flora intestinal e elas dificultam a absorção do amido no intestino delgado, onde ele é absorvido, e ele acaba alimentando bactérias intestinais benéficas. Além das fibras solúveis dos alimentos, esses amidos acabam ultrapassando o local de absorção, que é o intestino delgado, por conta dessas fibras. Esse é o amido resistente tipo 1. Não tem nada a ver com o arroz, a não ser o arroz integral, que tem fibras e também acaba tendo um pouquinho desse tipo de amido resistente. O segundo tipo de amido resistente é um amido presente em alimentos como, por exemplo, a fécula da batata, a batata não cozida, presente na banana verde, na biomassa da banana verde. São amidos que só são absorvíveis quando são cozidos. E o terceiro tipo de amido, esse é importante para a nossa aula, é o amido do arroz. Como eu disse para vocês, o arroz tem um amido facilmente absorvível, que ele é facilmente quebrado pela amilase em moléculas de açúcar. Só que existe um fenômeno chamado retrogradação dos amidos. O que significa isso? Significa que quando você cozinha o arroz, aquelas moléculas de amido estão todas numa organização típica de amido, facilmente quebrada pelo intestino. Aí você cozinha o arroz, aquilo se solta, se desestrutura. Quando aquele arroz esfria, o que acontece com esse amido que tinha se soltado? Ele se rearranja, mas se rearranja com uma forma diferente. E essa forma diferente não é tão acessível às nossas enzimas digestivas e acaba virando uma fibra solúvel, funcionando como uma fibra solúvel. Vamos dizer que se você reaqueça aquele arroz, parte daquele amido resistente que você formou, ele se quebra, mas uma parte não se quebra no aquecimento. Quando você esfria de novo, você forma ainda mais amido resistente. E quanto mais vezes você cozinha e esfria o arroz, mais aquele amido do arroz vai se tornando resistente à digestão. Isso vai trazer várias consequências benéficas para a tua saúde. Isso não vale só para o arroz, não. Vale até para alimentos que eu não vou incentivar vocês a ficarem comendo. Mas o pão de geladeira, o pão que foi para a geladeira, que foi congelado e foi reaquecido, ele também tem mais amido resistente e, portanto, ele não vai ser tão absorvido. A salada de batata, que já foi cozida e foi resfriada e usada como salada, ela é riquíssima em amido resistente. Nem todo aquele carboidrato lá vai ser absorvido. Grande parte daquele carboidrato, na verdade, vai ter propósitos benéficos. Então vamos falar um pouquinho agora sobre os benefícios do amido resistente, que, como eu ensinei para vocês,
pode ser produzido meramente cozinhando o arroz, resfriando, cozinhando, resfriando. Melhor ainda se comer o arroz já frio, como por exemplo no sushi. Como eu disse para vocês, o amido resistente funciona como uma fibra solúvel. E quais são as propriedades benéficas? Essa fibra solúvel, quando ela chega no intestino grosso, no cólon, ela tende a alimentar determinadas bactérias que são bactérias benéficas para a nossa saúde. Essas bactérias podem produzir gás, isso pode não ser muito legal, por isso que tem que começar bem aos poucos. Mas elas produzem uma pequena gordura chamada butirato. O butirato é um alimento para a célula intestinal e um alimento para a mitocôndria. Então, ele vai lá naquela célula do cólon, ele aumenta o nível de energia, aumenta a saúde daquela célula, aumenta as defesas antioxidantes da célula do intestino. E não é só isso, esse butirato também é absorvido, e no que é absorvido, ele chega nas nossas mitocôndrias em diversos locais do nosso corpo, induzindo alterações benéficas para a nossa saúde. Então, só para vocês terem uma noção dos benefícios. O amido resistente, que você consegue meramente resfriando o arroz, a batata e por aí vai, ele é capaz de diminuir a incidência, a sua chance de ter um tumor de intestino, um câncer de cólon. O amido resistente ele pode diminuir a sua disbiose intestinal, que te gera inflamação com gordura no fígado e outras consequências. O amido resistente ajuda a prevenir e a melhorar sintomas de doença inflamatória intestinal, como doença de Crohn e colite ulcerativa. Ele tem diversos benefícios para o intestino. O amido resistente melhora certos quadros de síndrome do intestino irritável. Muitas pessoas com diarreia melhoram com a alimentação com amido resistente. Algumas pessoas com constipação têm uma melhora significativa com amido resistente. Mas não é só isso não. Como eu disse para vocês, o butirato produzido pelas bactérias alimentadas pelo amido resistente, que nada mais é que aquele amido que foi cozido e esfriado e por isso não é absorvido. Esse butirato entra na nossa corrente sanguínea, alimenta mitocôndrias, diminuindo a resistência insulínica. Tudo que diminui a nossa resistência ao hormônio insulina é capaz de prevenir uma série de doenças, como diabetes mellitus, hipertensão, obesidade, doença de Alzheimer, câncer. E agora o último benefício do amido resistente, como a gente sabe, carboidratos têm muito açúcar, tem muita caloria, e carboidratos estimulam o hormônio insulina. Tanto o aumento de calorias pela produção de carboidratos, a inflamação do excesso de carboidrato e o aumento de insulina contribuem para a obesidade. No momento que você cozinha e esfria o arroz, a batata, o seu carboidrato, o que você está fazendo? Você está diminuindo a absorção de carboidratos, porque esse carboidrato se torna resistente, e você ainda de quebra está fornecendo butirato através desses amidos, através das bactérias intestinais, que vai ter ação anti-inflamatória de redução da resistência insulínica. Ou seja, você vai diminuir a inflamação, você vai diminuir a resistência insulínica e você vai diminuir o consumo de calorias e de carboidratos, fazendo isso com o seu arroz, com a sua batata e por aí vai. Ou seja, é um aliado também do emagrecimento. Não vai fazer nenhum milagre, mas vai ser mais uma daquelas coisas que você vai associando para ter um emagrecimento saudável no médio a longo prazo. Espero que vocês tenham gostado da live. Foi uma live rápida, mas de um tema importante que eu vejo em consultório que eu não quis deixar de falar, porque eu acho que é de saúde pública. A gente sabe que a situação econômica não está fácil para as pessoas gastarem muito com saúde. Então, o que eu puder trazer para vocês de dicas práticas, dicas que podem reforçar a saúde de vocês sem gastar um tostão, eu vou trazer sempre. Tá dado o recado, um abraço